Pessoal, olá. Meu nome é Cairo, sou professor de matemática. Vou lecionar esse semestre com vocês a disciplina de estatística aplicada. E eu já vou passar para vocês aqui o material dessa primeira semana que vocês têm a atividade para desenvolver. Vou passar um panorama geral aqui sobre o que a gente vai verificar nessa disciplina, o que a gente vai aprender, e já dando algumas explicações a respeito da nossa lista de exercício que eu vou entregar para vocês, tá? Lembrando também que se qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, que à noite, assim que eu começo a trabalhar no Instituto, eu já consigo resolver essas questões para vocês, tá bom? Orientar no que for preciso. Para começar aqui, então, a gente vai imaginar o seguinte: quando eu falo de estatística, eu me deparo com análise de dados. Então, no primeiro momento aqui, a estatística, ela vai ser análise de dados. Não basta a gente analisar algumas informações de maneira superficial. Então, nessa disciplina, a gente vai aprender algumas técnicas de como que faz essa melhor performance desta análise, tá? Então, inicialmente, a gente vai pensar que estatística vai analisar dados, informações, seja de qualquer área do conhecimento, tá? Então, o ponto positivo da estatística é que ela é aplicada a qualquer área do conhecimento. Então, qualquer pesquisa que você vai fazer, por exemplo, você pode utilizar dados estatísticos, organizar esses dados de forma que você consiga fazer uma análise bem clara, bem sucinta a respeito e detalhada, né, a respeito daquele conteúdo. Então, eu trabalho aqui sempre com a análise de dados e alguns elementos iniciais que vocês vão encontrar aí durante as aulas, né? Então, primeiro que a gente vai falar é sobre a população e a amostra. Se nós vamos fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre a idade dos alunos do curso de estatística aplicada, por exemplo, né? Eu vou basicamente ter que definir alguns objetivos. Se eu vou perguntar para todos os alunos, se vai ser uma parte dos alunos. Então, esse tipo de escolha inicial que a gente vai fazer, de quem me responder essa pergunta, eu teria aqui então uma população, né? Ou se eu fosse selecionar aí 10 alunos da sala, eu teria uma amostra dessa população. Então, toda vez que a gente se referir à população e amostra, você sabe que são aqueles objetos que foram entrevistados, aqueles objetos que foram medidos, pesados, enfim, né? Dependendo da sua pesquisa que você está fazendo. O segundo elemento que a gente vai encontrar bastante aqui é sobre as variáveis. As variáveis, o próprio nome já fala, né? Ela varia de acordo com algumas características. Nós podemos classificar as variáveis em duas formas, em dois modelos. Ou esta variável, ela é quantitativa, ou ela vai ser qualitativa. O próprio nome já me induz a pensar em quantitativa referente à quantidade, números, e qualitativa referente a qualidades, né, a informações quaisquer. Dentro das variáveis quantitativas, a gente tem duas classificações. Essa variável quantitativa, ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua. Qual a diferença, então, professor, de uma para outra? A discreta são aquelas variáveis que vão assumir determinados valores
dentro de um conjunto finito ou infinito. Então, por exemplo, ela pode ser considerada como o resultado de uma contagem. Então, eu vou contar alguma coisa e esse resultado eu falo que é uma quantidade discreta. Tá? Então, aqui a gente pode escrever de maneira bem simples. Eu vou utilizar aqui não somente números, né? Vamos colocar aqui números inteiros, que eu medi ali, questão da quantidade. Já as contínuas, elas são variáveis que assumem o quê? Valores que não dá para você enumerar. Por exemplo, você vai ter aqui um intervalo, né? Então você quer pegar a idade dos alunos e você vai estabelecer aí um intervalo, por exemplo, de 10 até 20. Então você não vai ter especificamente um número inteiro para representar aquela quantidade. Então aqui basicamente você trabalha com intervalos. Tranquilo? E sobre as qualitativas? As qualitativas, primeira coisa que eu tenho que pensar é que elas não vão representar números, certo? A quantitativa eu represento quantidade, né? Eu utilizo sempre números para representar quantidades, e a qualitativa seria como se fosse não números, a gente poderia dizer assim, certo? Nas qualitativas também a gente tem duas classificações. Elas podem ser ordinais ou nominais. Nominais. As ordinais, elas têm uma ordenação. O próprio nome já fala. Então, é como se fosse relacionada a uma ordem que pode ser crescente ou decrescente. Então, por exemplo, a característica da idade menor para a idade maior, se a gente não fosse pensar em número, né? Então, aqui, a ordinal vai ser relacionado à ordem, e a minha nominal, que seria o quê? Eu não consigo fazer essa relação aqui de ordenação, né? Simplesmente seria como se fosse uma característica daquele objeto de pesquisa, mas eu não consigo colocar uma certa ordem dele, né? Então, eu vou colocar aqui, para ficar mais fácil para a gente, que não possui ordenação. Não possui ordenação. Ou ordem, né? Vamos deixar esse vocabulário mais simples. Não possui ordem específica. Tranquilo? Então, de toda a pesquisa que a gente vai fazer, a gente já tem lá a nossa amostra, que seria aquelas pessoas entrevistadas, por exemplo, e quando eu faço esse tipo de entrevista, dependendo da minha pergunta, eu vou ter algumas variáveis, ou seja, vou ter alguns valores que podem ser numéricos ou não numéricos, né? Que são as variáveis quantitativas ou qualitativas. Tudo bem? Pensando nessa estrutura que eu tenho aqui já de variáveis e população, a gente pode chegar aqui a um breve resumo de como que eu monto uma pesquisa, né? Eu não posso simplesmente falar assim, eu vou pesquisar isso, e não estabelecer parâmetros, não estabelecer ideias que possam nortear essa pesquisa minha, senão vai ficar aqueles dados soltos, jogados, e eu não vou conseguir fazer uma análise perfeita daquela ideia. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode escrever aqui, deixa eu mudar aqui a tela. Então, vamos aqui, ó, passos para uma pesquisa. Primeiro passo, então, eu vou precisar é o quê? Definir um problema. Definir um problema. Então, primeiro eu preciso saber o que eu vou pesquisar. Se eu já sei o que eu vou pesquisar, eu preciso montar um que referente a esse problema. Planejamento. Preciso, então, fazer um planejamento de como que vai ser essa minha pesquisa. Se eu vou fazer uma pesquisa sobre idades, por exemplo, eu posso já procurar saber sobre aquela turma que eu estou querendo saber a idade, de onde que eles vieram, quem eles são, enfim, eu vou buscar informações que podem me ajudar
a resolver esse problema, a pesquisar sobre esse problema, né? Então, esse planejamento aqui entra qualquer ideia que seja para ajudar nessa sua pesquisa ou na interpretação dos seus dados. Depois que eu já fiz o planejamento, vem a parte, a mão na massa, né? Então, eu faço a coleta de dados. Agora eu vou sair perguntando aí, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Né? Dá um exemplo bem chucro, mas só para vocês entenderem. Então eu vou fazer a minha coleta. Depois que eu perguntei tudo, eu não posso simplesmente deixar esses dados do jeito que estão. Eu preciso organizar esses dados. Né? Então, a gente pode colocar aqui como uma apuração dos dados. Apuração dos dados. Aí eu vou organizar os meus dados. A gente vai aprender algumas técnicas de organização desses dados para a gente conseguir deixar melhor a minha pesquisa. E por último, que entra muito foco da nossa disciplina, seria a análise dos resultados. Então aqui a gente vai usar isso daqui quase todas as pesquisas que a gente vai analisar. Porque o que vai interessar para a gente seria a análise dos resultados. É claro que eu não posso desconsiderar o meio, né? Eu não posso simplesmente desconsiderar a forma que eu precisei, a forma que eu fiz essa pesquisa, né? Eu tenho que pensar numa maneira bem interessante para definir essa pesquisa, de modo que eu siga aquele caminho que eu escolhi, né, que foi uma escolha minha para que os meus resultados sejam bem analisados, né? Tanto que existem aí, vocês podem ver, principalmente em época de eleição, muitas pesquisas que falam que tal fulano está na frente, mas não perguntou para todo mundo, né? Você tem que pensar também aí, peraí, se fulano tá considerando ele como primeiro colocado, que ele vai ganhar, mas essa pesquisa foi feita aonde? Qual seria quem seriam as pessoas que responderam aquilo? Será que seriam pessoas menos favorecidas? Seriam pessoas mais ricas? Então, a gente sempre tem que ir com o pé atrás, assim, quando a gente vai ver a análise de uma pesquisa. Por isso que é muito importante que faça um planejamento e que esses dados sejam mais fiéis possíveis, né? Então, o aluno lá me perguntou, eu quero provar que a média de idade de vocês, por exemplo, da turma é de 18 anos, né? Meio que para mostrar que acabou de sair do ensino público ou do privado e já está fazendo um curso técnico, por exemplo, né? Se o meu objetivo fosse esse. Então, eu não precisaria, aí eu vou lá e observo. A sala, às vezes, tem pessoal um pouco mais velho, um pessoal que não estudava e está estudando agora de novo. Eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, excluindo o pessoal mais velho, né? Então, aqui, a gente pegaria aqui uma amostra, né? Uma amostra, de modo que essa amostra fosse induzida a pessoas mais novas, para eu conseguir provar que os alunos mais novos optaram por fazer curso técnico. Então, a gente tem que ficar bem esperto aí quando a gente for tratar de pesquisa a respeito de qualquer assunto, tá bom? Como é que eu faço, então, a organização desses dados? A primeira coisa que a gente vai verificar hoje, né, até vai estar lá na ementa, que são a distribuição de frequência. O que vem a ser, então, distribuições de frequência? Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Esse aqui seria só para a gente iniciar essas ideias principais, para não ficar vídeos muito intensos. E no próximo vídeo eu vou voltar com uma pesquisa já feita, um exemplo de uma pesquisa já feita, que vai tomar como base os exercícios que vocês têm que fazer essa semana, tá bom? Então não esquece dessas ideias principais aqui. Já diz o ditado, né? Você nunca deve acreditar em tudo que você vê, principalmente se for relacionado a questões sociais, políticas, religiosas, né? A gente tem que ter um pé atrás ali, que a matemática mesmo, a estatística,
ela pode muito bem retratar a verdade, como ela pode retratar um pouco da verdade, mas uma verdade restrita a um grupo específico de pessoas, né. Então essa primeira ideia que eu queria passar para vocês, e eu já vou fazer também o outro vídeo com o exemplo, do próximo passo que vocês vão ter que dar aqui, tá bom? Então, até mais.